Numa tarde chuvosa, daquelas perfeitas para ficar em casa, a cozinha do vovô Mário estava cheia do cheiro mais gostoso do mundo. O cheiro de biscoitos assando. Sua neta, Duda, uma menina de trancinhas espetadas e olhos brilhantes de curiosidade, era sua ajudante oficial. Eles estavam preparando a receita mais famosa da família, os biscoitos estrelados de chocolate. Mas não era uma receita qualquer. Em cada fornada, eles faziam um biscoito especial, maior que todos os outros, coberto com um dobro de confeitos coloridos, e com um rostinho sorridente de chocolate. Era o super biscoito estrelado, a joia da coroa dos biscoitos. Duda tinha acabado de desenhar o sorriso no super biscoito, quando o vovô os tirou do forno, douradinhos e perfeitos. Agora, vamos deixá-los esfriando aqui na janela, para o ar fresco, deixá-los bem crocantes, disse o vovô. Ele e Duda foram para a sala ler um livro de dinossauros. Não se passaram nem 5 minutos. Quando voltaram para a cozinha para provar a obra-prima, o impensável tinha acontecido. Todos os biscoitos pequenos estavam lá, enfileirados e perfeitos. Mas o super biscoito estrelado tinha desaparecido! No lugar onde o grande biscoito deveria estar, havia apenas algumas migalhas. Um crime! Um verdadeiro mistério na cozinha. Duda colocou as mãos na cintura, com a expressão mais séria que conseguia fazer. Vovô, não se preocupe, declarou ela. A detetive Duda está no caso e vai descobrir o culpado. Ela correu para o seu quarto e voltou equipada, com sua lupa de brinquedo em uma mão e um bloquinho de anotações na outra. A investigação estava prestes a começar. O primeiro passo de toda boa detetive é analisar a cena do crime e listar os suspeitos. Duda olhou ao redor. Quem mais estava na casa? No seu caderninho, ela escreveu com letras caprichadas: suspeitos. E abaixo, a lista começou a se formar. Primeiro, Fígaro, o gato. Um gato laranja, muito fofo, mas também muito preguiçoso, que agora dormia tranquilamente numa poltrona. Segundo, Zeca, o papagaio. Um papagaio muito falador, que morava em sua gaiola e via tudo do seu poleiro. Terceiro, um exército de formiguinhas que de vez em quando gostava de passear pela cozinha. A lista estava pronta. Era hora de interrogar os suspeitos. A detetive Duda se aproximou do primeiro suspeito. Senhor Fígaro, o gato, disse ela com a voz firme. Acorde, tenho algumas perguntas a lhe fazer sobre o caso do biscoito desaparecido. Fígaro abriu um olho, depois o outro, e soltou um bocejo longo e preguiçoso. Onde o senhor estava nos últimos 5 minutos? Perguntou Duda. Fígaro apenas se espreguiçou, mostrando sua barriga peluda. Duda pegou sua lupa e começou a procurar por pistas. Gritou ela. Pertudageniller. Havia um único pelo laranja. Uma prova! Um pelo do culpado na cena do crime. Mas o vovô Mário, seu assistente, coçou a cabeça e disse: minha cara detetive, o Fígaro solta pelos pela casa inteira. Duda examinou as patinhas do gato. Estavam limpinhas, sem nenhuma migalha de biscoito. E ela se lembrou que Fígaro nem gostava de doces. Ele era louco mesmo por seus petiscos de peixe. Duda riscou o nome de Fígaro da lista. Inocente, escreveu ela no caderninho. O próximo suspeito era Zeca, o papagaio. Duda chegou perto da gaiola. Zeca, testemunha ocular. Você viu o ladrão de biscoitos? Quem pegou o super biscoito estrelado? Zeca inclinou a cabeça, olhou para Duda com seus olhinhos redondos e gritou com sua voz engraçada: ladrão bonito! Ladrão bonito! Duda franziu a testa. Não, Zeca, o ladrão não é bonito. Ele é um ladrão. Me diga o que você viu. Mas Zeca apenas começou a assobiar uma musiquinha. Duda olhou em volta da gaiola. Nenhuma migalha. Nenhum sinal de biscoito. A portinha da gaiola estava trancada. Era impossível que Zeca tivesse saído para pegar o biscoito. Ele só podia ser uma testemunha. Mas uma testemunha que não estava ajudando muito. Testemunha não cooperativa, anotou Duda, um pouco frustrada. A detetive Duda tá em um beco sem saída. O gato é inocente. E o papagaio só fala coisas engraçadas. Quem será o culpado? Mistérios divertidos como este deixam a gente com a pulga atrás da orelha. Se você tem um palpite, ou está se divertindo com essa investigação, peça para um adulto se inscrever no canal Cine Kids e deixe um like para ajudar a Duda a encontrar mais pistas. Vamos ver o que ela vai fazer agora. Restava o último suspeito. O exército de formigas. Duda se ajoelhou no chão e usou sua lupa para seguir a trilha das formiguinhas. A fila comprida saía de um buraquinho no rodapé, subia pela parede e ia em direção à janela onde o biscoito estava. Peguei vocês,
pensou Duda. Uma gangue organizada de ladras de biscoitos. Mas observando mais de perto, ela percebeu uma coisa estranha. As formigas não estavam carregando grandes pedaços de biscoito. Elas carregavam apenas os confeitos coloridos que tinham caído. E a fila agora estava indo na direção contrária, voltando para o buraquinho. Um exército de formigas conseguiria carregar um biscoito daquele tamanho? Era muito improvável. Elas eram apenas as faxineiras, limpando as pequenas migalhas que o verdadeiro ladrão tinha deixado para trás. Inocentes, suspirou Duda, riscando o último suspeito da lista. Ela se sentou no chão da cozinha, desanimada. Todos os seus suspeitos eram inocentes. O caso estava esfriando. Vovô Mário se sentou ao seu lado. Sabe, detetive Duda, disse ele. Às vezes a pista mais importante não está nos suspeitos, mas na própria cena do crime. Devemos olhar tudo de novo. O que mais está diferente? Duda pensou. Eles tinham deixado a janela um pouquinho aberta para o ar fresco entrar. A janela? Ela correu até a janela e olhou para fora, para o canteiro de flores da vovó que ficava logo abaixo. A terra estava molhada da chuva e, lá estava, uma pista crucial. Havia pequenas pegadas na lama. Pegadas que não eram de gato e nem de gente. E saindo das pegadas, havia uma pequena trilha de migalhas de biscoito, que ia da janela em direção ao quintal. No mesmo instante, como se tivesse lido os pensamentos de Duda, Zeca o papagaio se agitou todo em sua gaiola e gritou: Amigo de rabo fofinho! Biscoito gostoso! Amigo de rabo fofinho! A testemunha finalmente falou algo que fazia sentido. Um amigo de rabo fofinho não era o Fígaro. Era um visitante de fora. Duda e o vovô Mário saíram para o quintal e seguiram a trilha de pegadas e migalhas. O rastro os levou para longe da casa, atravessou o gramado e parou em frente ao velho carvalho que ficava no fundo do quintal. Duda olhou para a base da árvore e, dentro de um pequeno buraco no tronco, ela viu o culpado. Um pequeno esquilo, com um rabo muito fofinho. Estava lá, segurando o que restava do super biscoito estrelado, mordiscando a guloseima com as bochechas cheias. Ele olhou para Duda com seus grandes olhos pretos, parecendo um pouco culpado, mas também muito satisfeito. O mistério estava resolvido. Duda deu um pulo de alegria. Caso encerrado? Ela gritou. Vovô Mário deu uma gargalhada. Eles não ficaram bravos com o esquilo. Ele devia estar com muita fome para ter sido tão corajoso. Duda aprendeu muitas lições naquele dia. Aprendeu a observar cada detalhe, a não acusar ninguém sem provas e que, às vezes, a resposta mais simples é a correta. E, o mais importante, aprendeu que ser uma boa detetive também significava ter um bom coração. De volta à cozinha, ela escreveu em seu caderninho. Culpado. Esquilo fominha. Motivo. Fome. Caso encerrado. Para comemorar, o vovô lhe deu um dos biscoitos de estrela que sobraram. Mas antes de dar a primeira mordida, Duda quebrou um pedacinho. Voltou até a janela e o deixou no parapeito. Isto é para você, amigo de rabo fofinho. Ela sussurrou, para você não precisar mais pegar escondido.